Bom dia a todos vocês, Shavua Tov. Estamos juntos no nosso Beit Midrash virtual, estudando um discurso hassídico do Rebbe, Ve'ata Tetzaveh, conforme nós estávamos no meio de uma introdução, ou no final dela, na sexta-feira, na última vez que nos encontramos, e nós estávamos explicando as propriedades especiais desse mamar, do conteúdo desse discurso hassídico do Rebbe especificamente. E essa explicação nos remeteu ao mamar, a um discurso hassídico pronunciado ou dito e publicado pelo Rebbe anterior. Nós falamos que o Rebbe anterior, sogro do nosso Rebbe, no final da sua vida, ele já estava, depois de ter passado por derrames e por problemas cardíacos, etc., além de impossibilidade de locomoção sozinho, além disso, ele também já não se entendia aquilo que ele dizia, aquilo que ele falava. Então, na impossibilidade de dizer novos ma'amarim, pronunciar novos discursos hassídicos, para cada data especial ele deixava um texto de um ma'amar, de um discurso hassídico por ele já pronunciado no passado. E ele deixou um ma'amar, ele deixou previamente um ma'amar, um discurso hassídico para ser estudado no Shabbat, data de 10 de Shvat, do ano de 5.710, isso deve dar mais ou menos janeiro de 1950, porque naquele Shabbat ele tinha o Yortzeit da sua avó, que era esposa do quarto Rebbe de Chabad. E ele deixou, portanto, um discurso hassídico para ser estudado nessa data, um discurso hassídico que ele já havia pronunciado anos atrás, que se inicia com o versículo do Shir HaShirim, do Cântico dos Cânticos, Bati Legani, Fica lá, vim para o meu jardim, minha irmã, minha noiva, enfim. No final, o Rebbe anterior faleceu naquela data, naquele Shabbat, por volta de umas 15 para as 8 da manhã, ele veio a falecer, e mais tarde, por indicação, ensinamento, orientação do nosso Rebbe, se adotou esse mamar, esse discurso hassídico, como um testamento espiritual do Rebbe anterior. E o próprio Rebbe disse e afirmou várias vezes que quem procurar vai encontrar mensagens especiais nesse discurso hassídico, onde se fala que nós temos vários conceitos insinuados. E o Rebbe anterior deixou aqui orientações, e orientações profundas, seja como deveria ser o procedimento dos Hassidim, como eles deveriam prosseguir, os discípulos, alunos, depois do seu passamento, na ausência do convívio físico com o Rebbe anterior. Mais do que isso, o nosso Rebbe instituiu, numa carta que ele escreve para todos os Hassidim, às vésperas do primeiro Yortzeit, do primeiro aniversário de falecimento do Rebbe anterior, e nós já comentamos que foi nessa ocasião que o nosso Rebbe acabou assumindo oficialmente a liderança do movimento, através disso que ele pela primeira vez pronunciou um ma'amar, um discurso hassídico, que isso dentro de Chabad, ou seja, pronunciar um ma'amar, não só repetir um ma'amar que os Rebes já falaram. Isso é um costume hassídico, principalmente no Shabbat à tarde, de se repetir em voz alta e de cor, de memória, um ma'amar pronunciado pelos Rebes, mas dizer um ma'amar com novas explicações, com adendos, então explicações místicas, cabalísticas, hassídicas, novas e acréscimos, se fala que isso é algo que apenas os Rebes podem e devem fazer, porque isso não se trata apenas de conhecimento intelectual ou místico, mas se trata de um espírito divino, ou seja, a pessoa tem que ser iluminada para poder obter esses ensinamentos e continuar explicando-os e repassando-os adiante. Então, o Rebbe, antes dessa data do primeiro Yortzeit do seu sogro, numa carta aberta aos Hassidim, ele dá instruções de como
por assim dizer, celebrar, de como aproveitar essa data do Yortzeit. Então lá há várias instruções, e entre elas também o Rebbe recomenda que na data do Yortzeit se estude esse discurso hassídico, depois de cada uma das rezas, depois do Arvit, da reza da noite, depois do Shacharit, da reza da manhã, dividir aquele mamar, aquele discurso hassídico tem 5 capítulos, dividir de tal forma que até depois de Minha, até após a oração da tarde, no final do dia do Yortzeit, se conclua o estudo, a recitação desse mamar, desse discurso hassídico tão importante. E como a gente já falou, em diversas cartas para Hassidim, como conselho para muitos discípulos, o Rebbe recomendou inclusive até que memorizassem, que estudassem e se aprofundassem. Muitos Hassidim estavam abalados com a ausência do Rebbe, seu guia, seu mentor, durante tantos anos ou décadas, etc. Então o Rebbe disse para se aprofundarem nesse mamar, nesse discurso hassídico, e lá encontrarão todas as respostas. E mais do que isso, até pessoas que passavam por crises existenciais, dúvidas de fé. O Rebbe sugeriu que memorizassem algumas linhas desse mamar, desse discurso hassídico, e toda vez que a pessoa se sentisse atormentada, que estudasse o texto ou recapitulasse de memória partes ou trechos desse discurso hassídico. Daí a gente vê a importância que o Rebbe atribuiu a esse derradeiro mamar, a esse mamar que foi deixado por último pelo Rebbe anterior para ser estudado em conexão com a data do seu falecimento, onde realmente consta uma série de instruções especiais que a posteriori se associou, se percebeu que isso estava ligado com a ausência do Rebbe anterior, como se o Rebbe anterior já estivesse nos preparando, como se ele soubesse do que estava por vir, e ele deixa instruções nesse discurso hassídico. O mesmo se aplica sobre o discurso hassídico que nós vamos iniciar o seu estudo agora. Ou seja, Hassidim adotaram, aqui o Rebbe não falou isso explicitamente, mas na prática, conforme a gente explicou na ocasião anterior, o Rebbe pronunciava centenas e centenas de mamarim no decorrer das décadas de atuação, liderança sua no movimento hassídico e até na sua liderança espiritual do judaísmo no mundo inteiro. Mas apenas alguns ma'amarim o Rebbe selecionou para revisar, editar, elaborar de forma especial, e então eles eram publicados oficialmente. Os outros discursos hassídicos que nos sobraram, ou ficaram, ou seja, eles ficaram conosco através da memorização daquelas pessoas especializadas, ou através das gravações, quando isso era permitido em dias de semana. Nós também estudamos, mas eles não passaram pelo crivo final, vamos dizer assim, do Rebbe, enquanto que os ma'amarim editados oficialmente, o próprio Rebbe se debruçou sobre eles durante muitas e muitas horas, depois de uma equipe de gênios especialistas nessa área terem elaborado o texto com notas de rodapé, com observações, etc., com notas e referências, e então submetendo ao Rebbe, que aceitava algumas referências, algumas notas, e outras excluía e fazia correções adicionais, e daí surgia até aparecer o texto final editado, o texto oficial. Nos últimos tempos de atuação sua, o Rebbe, é sabido que o Rebbe fazia pronunciamentos, e o Rebbe, inclusive esses pronunciamentos em forma de sichot, mais curtos, até em dias de semana, o Rebbe fazia quase que semidiariamente, depois da reza, à noite, muitas vezes, fazia pronunciamentos. Também nos últimos anos é sabido que o Rebbe distribuía dólares para serem dados, encaminhados para tzedakah, para caridade, para milhares de pessoas que passavam diante do Rebbe nos domingos de manhã, à tarde, ou também em outras ocasiões especiais. Mas nos últimos tempos o Rebbe iniciou algo a mais. O Rebbe começou também a distribuir livretos para Hassidim em datas especiais. Todas as pessoas que passavam recebiam das mãos do Rebbe um livreto com ensinamentos hassídicos. Não é? Eram livretos contendo ensinamentos hassídicos, às vezes alguns já antigos, mas que foram reeditados, publicados novamente.
E nessas datas especiais, em conexão à data, o Rebbe às vezes permanecia durante horas de pé, já quase com 90 anos de idade, distribuindo isso em mãos para cada um e uma dos Hassidim, todos que passavam por lá durante várias horas. E de certa forma a gente pode dizer que talvez isso também era uma mensagem do Rebbe, dizendo, olha, estou deixando com vocês o livro, que isso é o que fica com vocês para depois, para vocês estudem os textos, se aprofundem neles, e aqui vocês vão encontrar as orientações, as respostas, os conselhos, tudo que é necessário para prosseguir. É conhecido que o quinto Rebbe de Chabad, pai do Rebbe anterior, o Rebbe anterior era filho único, quando ele estava no seu leito da morte, quando ele estava nos últimos minutos de vida, o seu filho percebendo a iminência, a situação, não é? E ele também como filho único e num desespero, e o seu pai não era tão idoso, ele tinha 60 anos, algo assim, próximo disso. Então, vendo o desespero do filho, o pai diz a ele, não se preocupe, mesmo que eu estou ascendendo às alturas, eu vou para os céus, mas os escritos permanecem aqui com vocês. Em outras palavras, o Rebbe Reshab, Rav Sholom Dover, o quinto Rebbe de Chabad, dizia naquele instante para o seu filho e para todos os outros Hassidim, por mais que fisicamente ele não ia estar mais aqui presente, porém os escritos, os seus ensinamentos, tudo aquilo que ele pronunciou, disse, isso permanece aqui, e portanto com isso vocês podem prosseguir, vocês têm aqui toda a fonte de ensinamentos e orientações necessárias para vocês seguirem a vida adiante da melhor maneira, de forma judaica, de forma hassídica, etc. Então, nós podemos dizer que também o Rebbe, quando distribuía esses livretos hassídicos nesses últimos tempos, de certa forma, também o Rebbe estava nos passando essa mensagem. O último livreto distribuído pelo Rebbe, que nós tivemos o privilégio de receber, aqueles que estavam pelo menos lá no Brooklyn, de receber pessoalmente das mãos do Rebbe, foi o livreto contendo esse mamar, esse discurso hassídico que nós vamos estudar agora, Veatá Tetzaveh. Isso foi distribuído em conexão a uma data. Naquele ano haviam 13 meses no calendário judaico. Isso acontece uma vez a cada 3 anos para igualar o calendário judaico, que é um calendário lunar, com o calendário solar, já que as festividades judaicas bíblicas estão ligadas com as estações do ano, e as estações estão relacionadas com o calendário solar. Como o calendário solar tem 365 dias e o lunar apenas 355 dias, então uma vez a cada 3 anos nós temos um mês, que é o mês de Adar 1, para ter depois o Adar 2, um mês que é acrescido para equiparar os dois calendários. Então, naquele ano, se estava no meio do mês de Adar 1, quando no dia 14 de Adar 1, se fosse um ano normal, estaria se celebrando Purim. Mas como tem um mês adicional, Adar 2, Purim fica para ser celebrado no Adar 2, perto de Nissan, perto do mês de Pesach. Mas essa data de 14 de Adar 1, 14, 15 de Adar 1, é chamado de Purim Katan, ou Shushan Purim Katan. Enfim, também é uma data que tem um conteúdo alegre, o pequeno Purim. Ainda não se celebra a festa de Purim com toda a ênfase, mas é chamado de Purim Katan. O Rebbe escolheu essa data para distribuir esse mamar. Por quê? Porque esse discurso dele, Veatá Tetzaveh, esse discurso o Rebbe pronunciou em 5.741, ou seja, em 1981, porém ele só foi editado de forma oficial, revisado, editado pelo Rebbe, etc., em 1992. Mais de 10 anos depois, e esse mamar, esse discurso hassídico foi dito nessa época porque ele é baseado num discurso hassídico pronunciado pelo Rebbe anterior. E, em geral, todos os Rebbes,
nos seus discursos racídicos, nos seus ensinamentos, eles sempre se apoiavam e se baseavam nos ensinamentos anteriores dos mestres passados. Cada um dos rebes, não é? Então, o segundo rebe, então, todos os seus mamarim, seus ensinamentos estão baseados naquilo que é transmitido pelo primeiro Rebbe, pelo Reb Shneur Zalman, e assim por diante. É claro, é óbvio que cada um dos Rebes acrescentava algo de si, e não só algo, ou seja, cada um tinha não só no estilo, mas também na forma, no conteúdo, etc. Cada um tinha muito o que transmitir, o que ensinar. E na prática, ou seja, cada um trazia algo adicional, mas o nosso Rebbe, ele baseava, esse mamar particularmente é baseado num discurso racídico pronunciado pelo seu sogro, em circunstâncias dramáticas. E o timing, tanto o momento como o local do mamar pronunciado pelo Rebbe anterior em Purim Katan, naquela data de 14 e 15 de Adar 1, esse mamar é um mamar que começa com uma frase de Megilat Esther, Vekibela Yehudim et asher achelu lasot, que os judeus, eles assumiram aquilo que eles haviam iniciado antes. Mais adiante nós vamos falar sobre isso, um versículo Megilat Esther, mas esse mamar foi pronunciado pelo Rebbe anterior em 1927 na cidade de Moscou. Ou seja, isso foi no início do comunismo, quando o comunismo queria banir totalmente religiões, em particular a religião judaica. Havia inclusive até uma polícia secreta comunista, Ivesketsi, etc., dentro da KGB, um departamento encarregado só de banir os judeus da religião e que adotassem o ateísmo, etc., e impedir que todos aqueles que propagassem religião, que continuassem fazendo isso, e quem estava na mira, quem era assumidamente, não só declaradamente, mas todos sabiam quem era o grande líder judaico na União Soviética naquela época, era o Rebbe anterior. E sob circunstâncias dramáticas, o Rebbe anterior ele não morava em Moscou, morava em outras cidades, mas muitas vezes em função de ativismo comunitário para interceder pela comunidade judaica ou para evitar decretos negativos, etc., do governo contra a religião ou contra a prática da religião. Isso exigia dele fazer viagens. E naquela ocasião ele estava naquela data em Moscou em 1927. E é sabido que naquele Farbrengen, naquele encontro racídico, os próprios Hassidim sabiam que estavam presentes lá vários espiões secretos da polícia, da KGB, da polícia secreta, da ala judaica, que eles queriam escutar o que o Rebbe, que eles consideravam o Rebbe anterior um contra-revolucionário. Eles queriam escutar o que ele estava dizendo. E o Rebbe saiu abertamente em público contra eles, falando em altos brados, em voz alta, diante de dezenas ou centenas de pessoas de Hassidim que lá se reuniram em Moscou naquela ocasião, falando que para nós a prática do judaísmo é algo imperativo e nada vai nos impedir disso, e nós temos que continuar e não temos que nos impressionar nem nos abalar com qualquer tipo de obstáculo, impedimento, etc. Então foi um momento muito dramático. O Mamar Ve'ata Tetzaveh, que o Rebbe pronunciou em 1981, foi publicado em 1992, é baseado nesse Mamar do Rebbe anterior. Dito por ele, desse discurso racídico, dito por ele em 1927, nessas circunstâncias dramáticas. Nós mencionamos isso não só como contexto, etc., mas porque, de certa forma, isso vai nos ajudar a entender mais tarde até o conteúdo e a mensagem do Ma'amar, desse discurso racídico. Então, quando chegou essa data de Purim Katan, no ano de 92, então, o Rebbe, nos dias anteriores, semanas anteriores, revisou, editou esse
esse discurso racídico, preparando-o para a publicação, e assim ele foi publicado oficialmente, e o Rebbe ficou horas distribuindo esse mamar nessa data. Isso aconteceu a menos de 15 dias do Rebbe ter posteriormente sofrido um derrame, que esse derrame acabou calando o Rebbe, ou seja, depois desse derrame, o Rebbe distribuiu esse mamar entre 14 e 15 de Adar 1, e o Rebbe sofreu o derrame quando ele estava no cemitério, perto do túmulo do seu sogro, onde ele iria regularmente, levava as cartas e pedidos de Hassidim, de alunos, de todos, e lá fazia rezas especiais por cada um que solicitava as bênçãos, etc. E lá no dia 27 de Adar 1, o Rebbe sofreu um derrame. E depois desse derrame, nós não ouvimos mais o Rebbe voltar a falar, ou seja, o Rebbe ficou impossibilitado de falar e também ficou com o lado direito do seu corpo paralisado e imobilizado. Assim foi por mais 2 anos, e curiosa e tristemente, 2 anos depois, na mesma data, 27 de Adar, o Rebbe sofreu um segundo derrame. E nessa altura o Rebbe já estava com 92 anos, isso já foi quase fatal, enfim, e alguns meses depois o Rebbe iria vir a falecer no dia 3 de Tammuz. Mas desde então, Hassidim adotaram esse mamar, como esse foi o último mamar editado e publicado pelo Rebbe, distribuído pelo Rebbe, pelas suas mãos, um pouco antes dele ficar impossibilitado de continuar transmitindo as suas mensagens. Então, depois do seu falecimento, Hassidim adotaram esse mamar também como um testamento espiritual do Rebbe, da mesma forma que o Rebbe nos instruiu a adotar o mamar Bat Legani do Rebbe anterior, deixado para ser estudado no dia do seu falecimento. Então, Hassidim também adotaram esse mamar, e por isso que nós estamos também estudando ele agora, porque nós estamos a 10 dias da data de 3 de Tammuz, que é a data do falecimento do Lubavitcher Rebbe há 26 anos atrás, e Hassidim também convencionaram estudar esse mamar no próprio dia do Yortzeit, após as rezas, após as orações, e não só no dia do Yortzeit, mas também em preparo para essa data. Nós também estudamos e nos aprofundamos nas palavras desse discurso racídico, e aqui também nós encontramos várias indicações, ou seja, posteriori, nós vemos, né, que é algo muito, inclusive até óbvio, que o Rebbe nos deixa aqui como nos preparando para essa situação. E começando pelo próprio termo de Tetzaveh. Tetzaveh é o nome de uma parashá na Torá, de uma porção na Torá. Na Torá existem 54 parshiot, 54 porções, divididas em 5 livros, o Pentateuco. O primeiro livro é o Gênesis, Bereshit. O segundo livro é o livro de Shemot, o livro do Êxodo, que nos fala sobre a saída do Egito, a entrega da Torá, etc. E algo famoso e conhecido, que desde o nascimento de Moshe, o nascimento de Moshe Moshe não consta no primeiro livro da Torá, porque no primeiro livro da Torá se conta sobre as gerações anteriores a ele, não é? Adão, depois Noach, 10 gerações mais tarde, 10 gerações depois Abraham, Yitzhak, Yaakov, os nossos patriarcas, os filhos de Yaakov, que dariam origem às 12 tribos. O nascimento de Moshe, a aparição de Moshe só é descrita em Parshat Shemot, na primeira porção do segundo livro de Shemot. Então, todos os mestres observam, isso é trazido nos nossos livros já antigos, que há uma peculiaridade, há uma curiosidade, que desde o nascimento de Moshe até o final da Torá, ou seja, em 4 dos livros da Torá, Moshe é figura atuante, presente, não é? É um ator principal aqui, ou seja, tudo vem através dele, Deus fala para ele, transmite ao povo de Israel, passe esses ensinamentos, etc. Porém, existe uma única parashá, uma única porção na Torá, desde o nascimento de Moshe, onde o nome de Moshe não figura, não aparece sequer uma vez. O nome dele some, não aparece nenhuma vez,
A única ocasião que isso acontece é nessa Parashá de Tetzaveh. Na Parashá de Tetzaveh não consta o nome de Moshe. O nome de Moshe não aparece sequer uma vez. Não é? Isso desperta a curiosidade de todos, qual o porquê disso. Além disso, para deixar a coisa mais intrigante, curiosa e intrigante, essa Parashá de Tetzaveh, todos os anos, ela é lida na semana que cai a data de 7 de Adar. 7 de Adar é o dia do falecimento de Moshe. Na realidade, Moshe Rabbeinu faleceu no mesmo dia que ele nasceu. Ele completou exatamente 120 anos de vida. Ele também nasceu no dia 7 de Adar e faleceu no dia 7 de Adar. Todos os anos, ou 7 de Adar, de forma geral, ou 7 de Adar 1, mas todos os anos, a Parashá de Tetzaveh, ela é lida, ela cai exatamente na semana que temos a data do falecimento, do desaparecimento de Moshe. Ou seja, Moshe desaparece fisicamente desse mundo e ele desaparece na Torá. O seu nome também não aparece na Torá. Qual a razão desse fenômeno? Então está explicado nos livros, os nossos comentaristas clássicos trazem que quando o povo de Israel cometeu o grave pecado do bezerro de ouro, fazendo idolatria, apenas 40 dias depois de ter recebido a Torá no Monte Sinai, e depois de ter ouvido em viva voz, diretamente de Deus, eu sou Deus, teu Deus, que te tirou do Egito. Não tenha para ti outras divindades, não faça ídolos, estatuetas, não os cultuando, não os idolatrando, etc. Escutaram isso do próprio Deus. E apenas 40 dias depois, por causa de uma confusão de datas, etc., achando que Moshe não iria mais voltar do Monte Sinai, onde ele ascendeu e permaneceu, aprendendo de Deus a Torá com seus detalhes durante esses 40 dias, então, por iniciativa de um grupo de pessoas que se infiltrou no povo de Israel, Erev Rav, que eram de origem egípcia, etc., acabaram levando o povo de Israel a entrar nessa dança, fazendo idolatria, isso, e Moshe volta no dia seguinte, enfim, porque eles tinham errado na conta, né? O dia que Moshe ascendeu eram 40 dias completos, então isso só iria acontecer no dia seguinte, mas de qualquer forma, isso é considerado um pecado tão grave a tal ponto que naquele instante chegou a haver uma cogitação de eliminar o povo de Israel. Eliminar o povo de Israel. Tá? Acabar com o povo de Israel. Mas Deus tinha uma promessa feita aos patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, inclusive até de levar os seus descendentes à terra prometida, à terra santa. Então Deus disse a Moshe, sabe o que? Vamos começar um novo povo a partir de você. E como Moshe era também descendente de Abraham, Isaac e Jacob, a promessa divina se cumpriria. Na hora que Deus fala isso, Moshe não aceita de forma alguma, e mais do que isso, Moshe diz a Deus, perdoe o seu povo, mesmo que o pecado é gravíssimo, mesmo que eles traíram a sua confiança, eles traíram o conceito de monoteísmo, de unidade divina, que isso é um dos princípios fundamentais da fé judaica, é o básico elementar. Mesmo assim, e aqui eles ouviram do próprio Deus, etc., não é? Pelo mesmo assim, perdoe-os. E ele intercede, mais tarde Moshe vai ficar durante 40 dias seguidos, rezando, implorando a Deus, suplicando perdão, pedindo que ele perdoe o povo de Israel por esse pecado, por essa falha tão grave cometida. E Moshe naquele instante diz a Deus, Deus, perdoe-os, porque caso contrário, vem Ain, porque se o Senhor não concordar, não consentir em perdoá-los, então, apague o meu nome do livro que o Senhor está escrevendo. Eu não quero constar na Torá. Ou seja, se eles vão ir embora, que eu vá junto. Apague o meu nome. Eu não quero ficar famoso na história como aquele líder ou aquele pastor, enfim, que abandonou seu rebanho ou que permitiu que todos eles fossem eliminados e se criou um novo povo, etc. Então isso que Moshe diz, caso não haja o perdão,
me apague do livro que o Senhor está escrevendo da sua Torá. Então, é sabido no final, Deus acaba perdoando o povo de Israel, por mais que sequelas desse pecado acabam permanecendo e, de certa forma, são cobradas no decorrer das gerações, mas pelo menos esse decreto grave de possibilidade, Deus nos livre de extermínio, isso é anulado. Porém, os nossos livros dizem que a força, o poder da palavra de um tzadik, de uma pessoa elevada, de uma pessoa espiritualizada, o poder da sua palavra é tão intenso, é tão forte, tem tamanho alcance, tamanho efeito, que mesmo quando as suas palavras são mencionadas no condicional, mesmo assim, mesmo até que a condição não seja preenchida, mesmo que elas foram também ditas no condicional, de uma forma ou de outra elas acabam se cumprindo, acabam se concretizando. Ou seja, Moshe disse a Deus, Deus, se o Senhor não perdoar o povo de Israel, me apague do seu livro, do livro que o Senhor escreve. No final, Deus sim perdoou o povo de Israel. Mas mesmo assim, já que Moshe proferiu essas palavras, me apague do seu livro, do livro que o Senhor escreve, mesmo que isso era, se ele não perdoasse, e no final ele perdoou. Ou seja, havia aqui uma condição e a condição não foi preenchida, então ficou como estava. Mas não, uma vez que saiu da boca de um tzadik, de uma pessoa tão elevada como Moshe, apague o meu nome do seu livro, então pelo menos, em pequena forma, de uma certa maneira, o nome dele foi apagado em uma parashá, em uma porção, que é justamente aquela porção que é lida toda semana, por ocasião do aniversário do seu falecimento, lá o nome de Moshe não consta. Ou seja, para ficar registrado que aquilo que Moshe falou, apague o meu nome do seu livro, isso se cumpriu e se concretizou. Mesmo que houve o perdão, Deus desculpou o povo de Israel, mas já que Moshe disse, apague o meu nome do livro, não se apagou de todo o livro, mas em uma parashá, pelo menos, em uma porção, o nome dele foi apagado e não consta. Então, alguns interpretam isso, será que isso foi um castigo, uma punição a Moshe? Já que Moshe falou, apague o meu nome, então, de certa forma, vai ser apagado, se não de toda a Torá, pelo menos de uma porção. Os livros racídicos, porém, dizem que aqui não se trata de uma punição ou castigo para Moshe, muito pelo contrário. Porque aqui nós vemos a grandeza de Moshe, como pastor fiel, que é um dos conceitos que nós vamos ver no Ma'amar. Ou seja, a sua fidelidade ao rebanho, ao povo de Israel, incondicional. Moshe, mais do que ninguém, sabia a gravidade do pecado cometido. E isso o revoltou de tamanha maneira, de tal forma que até ele quebra as tábuas sagradas da lei que ele recebeu do próprio Deus. Ele fala, o povo não está preparado para isso. Nesse momento, então, dramaticamente ele rompe, quebra as pedras, etc. Então, Moshe, mais do que ninguém, para um ato tão doloroso, tão dramático, Moshe, mais do que ninguém, sabia a gravidade disso. Mas mesmo assim, ele reza pelo povo de Israel, ele intercede, ele suplica, ele a qualquer custo quer obter o perdão divino, o que acaba de fato acontecendo. Então, isso mostra a tal ponto que ele vai para o sacrifício. Ele diz, Deus, mesmo que Deus lhe faz essa proposta, sabe o que? Eu vou iniciar um outro povo a partir de ti, a partir de você. Ele nem quer ouvir falar sobre isso. Muito pelo contrário. Se for assim, Deus, apague o meu nome da Torá. Perde sentido e significado a minha vida, a minha existência. Porque minha vida e existência é servir ao povo de Israel. Não? Isso se reflete nessa parashá, porque é curioso e interessante. Por um lado, o nome de Moshe não consta, não aparece. Mas, por outro lado, qual é o início, as primeiras palavras? A primeira palavra, a primeira porção da parashá, Ve'ata tetzaveh bnei Israel. Moshe, não está escrito Moshe, a Torá fala, você irá ordenar os filhos de Israel. Quem é o você aqui? Na verdade, Deus aqui está falando, se dirigindo a Moshe. E aqui, excepcionalmente, de forma distinta de toda a Torá, Deus faz questão e fala a Moshe, essa ordem tem que partir de quem? De ninguém menos que você. Ela, inclusive, não vai partir de mim. Deus fala, aqui se trata de uma mitzvah divina, mas Deus diz a Moshe, Ve'ata tetzaveh et bnei Israel. Você irá ordenar o povo de Israel. Então aqui nós temos algo curioso e até meio paradoxal. Por um lado,
o nome de Moshe não consta e não aparece. Mas, por outro lado, aqui, mais do que em toda a Torá, a figura de Moshe está presente mais do que nunca, mais do que sempre. Ou seja, no momento que Deus diz a Moshe, Ve'atá tetzaveh, eu quero que você vá ordenar, você irá ordenar os Yehudim sobre essa mitzvah. Isso coloca em evidência, mais do que em todo o resto da Torá, a presença, a atuação de Moshe. Então aqui se fala que isso, de certa forma, até é uma recompensa para Moshe. Já que ele se sacrificou pelo povo de Israel, ele estava disposto que o seu nome fosse apagado do livro sagrado, do livro de Deus, da obra divina da Torá, caso Deus não perdoasse o povo de Israel pelo pecado de idolatria que cometeram naquela ocasião. Então, recompensa isso, fala, Moshe, teu papel é tão fundamental, é tão indispensável, tão especial, por isso, ve'atá tetzaveh, você irá transmitir essa mitzvah, você irá ordenar essa mitzvah que vem a seguir, que nós já vamos falar qual é. Isso nos remete, antes de entrar no próprio texto do Ma'amar, do discurso racídico, isso nos remete já a um conceito racídico profundo. A um conceito racídico que explica o que significa o nome. Nós sabemos que no judaísmo, o nome judaico está ligado e associado à própria alma. E isso influi até no destino da pessoa e nas características da pessoa, etc. Por isso, às vezes, em ocasiões extremas, até se modifica o nome ou se acrescenta um nome em casos graves de saúde para a pessoa, para evocar mais vida, ou um novo mazal, uma sorte, enfim. Mas o que é o nome? Na verdade, por mais que uma pessoa está adormecida, nós chamamos ela pelo nome, ou está distraído, ou até dormindo, quando chamamos ela pelo nome, ela acorda, ela desperta, ou ela responde o chamado. Então nós vemos que o nome está associado com a pessoa. Mas se a gente perguntar, será que o nome reflete a essência da pessoa? Será que o nome faz parte da essência da pessoa? A resposta é que não. Teoricamente, uma pessoa que estiver vivendo numa ilha solitária, não é? Se a pessoa estiver sozinha nessa ilha, isolada, sem mais ninguém, ela não precisa de nome. Não é? O nome é para que os outros a chamem pelo nome. O nome não faz parte da essência da pessoa. No seu relacionamento com o próximo, com o semelhante, ou seja, na sua atuação externa, enfim, para que os outros a chamem, para que os outros a identifiquem. Uma vez que já é dado o nome acaba tendo uma ligação, por assim dizer, puxando, atraindo a pessoa. Se chama a pessoa pelo nome, a pessoa vira por completo e atende. Mas o nome em si não faz parte da essência da pessoa. O nome é apenas um reflexo da pessoa, do indivíduo, mas não a sua essência. Por isso a gente falou, uma pessoa pode sobreviver sem nome? Pode. Uma pessoa, se estiver naquela ilha isolada que nós falamos, pode viver sem nome? Pode. Não é? Por quê? Porque o nome não faz parte da essência. O nome é apenas um reflexo. Pode ser até um reflexo importante, ou que se conecta à essência, mas não é a essência do indivíduo. Não é? Interessante que o mesmo a gente encontra num plano mais elevado. Está escrito que o ser humano foi criado à imagem de Deus, então nós podemos tomar como exemplo aquilo que ocorre conosco e tentar transpor para um plano mais elevado para entender aquilo que é inacessível, aquilo que é incompreensível. Ou seja, divindade, Deus é infinito, é ilimitado, não podemos entendê-lo, mas existem certas formas e maneiras da gente poder imaginar ou apenas, pelo menos aquilo que nos foi dado entender, tentar entender, pelo menos de certa forma. Então, os livros místicos nossos dizem também, é sabido que Deus é chamado, existem chamados 7 nomes sagrados, pelos quais Deus é conhecido, que são trazidos na Torá, podem ser apagados, enfim, o tetragrama, Yud-Kei Vav-Kei, o chamado Amonai, Shin Dalet Yud, enfim, existem 7 nomes de Deus sagrados. Né? Mas esses nomes são sagrados, constam no Tfilin, na Mezuzá, etc., no Sefer Torá, não podem ser apagados, enfim.
mesmo inutilizado, o tefilin mezuzá, ele tem que ser depositado de uma forma especial, gnizá, não é? Porque essa santidade é perene. Mas isso são nomes. Os livros racídicos dizem que os nomes, esses nomes em geral, estão associados, cada um deles, a uma das sefirot, a um dos atributos divinos. Por exemplo, o nome Eloquim, é sabido que ele está associado com gvurá, com juízo, rigor, severidade. Interessante que no primeiro capítulo da Torá só consta o nome Eloquim, 32 vezes. Mas, enfim. Já o tetragrama Yud-Kei Vav-Kei está associado com bondade ou com misericórdia, e assim por diante. Cada nome está associado com um tipo de atuação de Deus. Por isso, às vezes aparece Deus na Torá com um determinado nome. Depende se ele está atuando aqui se é uma atuação de bondade, de revelação, ou se é uma atuação ou revelação de rigor, de severidade, como ele está se manifestando. Daí, depende disso, o nome que consta, o nome que aparece. Interessante, quando foram dados os chamados 10 mandamentos, as tábuas da lei, lá se começa, a abertura é Anochi Hashem Elokecha, eu sou Deus teu Deus, traduzindo ao pé da letra, assim, não é? Anochi, eu, a gente comentou isso antes de Shavuot, não é? Hashem, vem o tetragrama, Yud-Kei Vav-Kei, Elokecha, Eloquim, o teu Deus. Então aqui consta o nome, o tetragrama, depois consta o nome Eloquim, mas antes de constar o tetragrama, antes do nome Eloquim, Elokecha, consta Anochi, eu. Os livros racídicos dizem, o que é esse eu? Os livros racídicos dizem, o eu é a essência divina. Por isso, na literatura racídica, mística, se fala Anochi, Mishe Anochi. Quem é esse eu? Eu sou eu. Não é eu sou fulano, eu sou Beltrano. Fulano e Beltrano são nomes, nomenclatura. Os nomes são reflexos do indivíduo. Os nomes têm alguma associação, mas não representam a própria essência. Não é? Quando se fala o eu aqui, eu é aquilo que não se expressa através de nome, não é? Que não se define através de nenhum nome, isso representa a essência. Isso em relação a Deus. Eu, seu Deus, teu Deus. Aqui em relação a Moshe, na nossa paraxá, Veatá tetzaveh, você, não está escrito você, Moshe, você irá ordenar. Aqui nessa paraxá está presente a essência de Moshe. Em todo o resto da Torá consta o nome de Moshe, uma revelação de Moshe, ou seja, a expressão revelada de Moshe, que é um grau de Moshe, como ele se revela, como ele se manifesta, como ele se expressa para o povo, não é? Como o povo capta ele nas suas revelações. Mas existe aquele nível de Moshe que está acima até de revelação, aquilo que representa a sua essência mais profunda, mais íntima, mais elevada, que muitas vezes até nem se revela de tão elevada que é. Isso é o Veatá, você. Isso é importante nesse mamar que a gente falou, que isso é, que às vezes nós vamos intercalar comentários de discípulos, de Hassidim, como e por que nós vemos esse mamar como uma mensagem, como um legado, como um testamento espiritual do Rebbe. Porque é sabido, o Rav Shneur Zalman, ele traz no Tânia, na quarta parte, numa epístola sagrada, numa carta chamada Igeret HaKodesh, uma carta sagrada, são cartas que ele escrevia, mas com conteúdo muito profundo de Torá, de Kabbalah e etc. Então, no capítulo 27, é famoso que lá ele traz uma explicação. É uma carta de condolências que ele escreve após o passamento de um colega mestre seu lá em Israel, Rabbi Menachem Mendel de Vitebsk, de Horodok, que ele era um dos grandes líderes hassídicos, era um dos discípulos mais velhos do Magid de Mezrich, e após o falecimento do Magid de Mezrich, discípulo e sucessor do Baal Shem Tov, ele, durante alguns anos na Europa, assume a liderança do movimento hassídico, mas depois ele resolve fazer aliyah, inclusive ele incumbe o Rav Shneur Zalman de ficar responsável daquela área na Europa, enfim, que ele fosse o mestre, assumisse o movimento hassídico naquela região e ficasse incumbido de orientar todos os discípulos, etc. Então,
Shneur Zalman continua, inclusive, no início ele queria acompanhá-lo para Israel, depois ele continua durante muitos anos, décadas talvez, mandando recursos para ajudar todas as dezenas ou centenas de famílias que foram para Israel junto com esse mestre, a primeira grande aliá hassídica que houve. Mas de qualquer forma, após o seu falecimento, ele escreve uma carta de condolências. Nessa carta de condolências, procurando insuflar ânimo para aqueles que estavam em Israel e para todos os Hassidim, com o passamento desse grande Rebbe, desse grande mestre, lá ele analisa passagens do Zohar. E nessas passagens da obra mestra da Kabbalah do Zohar, se diz, entre outras coisas, que um tzadik, Ishtakach bekulhu, um tzadik, depois, mesmo após o seu falecimento, ele continua presente. E não só que ele continua presente, Ishtakach bekulhu al min yatir mi bechayoi, se fala que ele se encontra presente, atuante, em todos os mundos, universos, ou seja, não só no plano espiritual abstrato, mas também todos os mundos, universos, inclui o nosso plano físico, terrestre e material. O tzadik, a alma do tzadik, continua presente e atuante, e não só que continua yatir mi bechayoi, mais ainda do que durante em vida. E lá o Rav Shneur Zalman elabora esse assunto e explica que em vida a alma do tzadik estava limitada por um corpo físico. E para qualquer pessoa, mesmo um grande tzadik, o corpo físico ele limita, não é? Limita o alcance da pessoa, a influência da pessoa, enfim, porque a pessoa ainda é carne e osso, então tem as limitações de um corpo físico, etc. Não é? Porém, uma vez que a alma do tzadik, e isso é um dos princípios básicos da fé judaica, não só a alma do tzadik, mas a alma de todos, ela é eterna, acreditar na permanência e eternidade da alma, ou seja, que a morte significa a separação, o desvinculamento da alma com o corpo jaz na terra, mas a alma continua existindo, e mais do que isso, agora sem limitações físicas, né? Então, a alma, principalmente a alma do tzadik, após se desvincular do corpo físico, ela está mais presente do que nunca, e atuando, e lá o Rav Shneur Zalman explica como até nesse mundo físico e terrestre, ou seja, ele se detém a explicar, fala, a gente podia entender que nos planos espirituais a alma esteja presente e atuando, mas aqui no plano físico e terrestre, lá ele explica e elabora esse assunto, que mesmo aqui, no plano físico e terrestre, não só que ela ainda se encontra, ela se encontra com mais intensidade. A sua presença é mais forte, é mais evidente, é mais atuante. E esse é um conceito especial que é desenvolvido no Tânia, etc. Mas, de certa forma, isso eu acho que pode estar relacionado com esse mamar, Ve'atat tetzaveh, com esse conceito que nós falamos. É a única parashá da Torá onde o nome de Moshe não aparece. E justo é lida sempre na semana do seu falecimento. Mas como nós falamos, o nome não aparece. O que é o nome? O nome é o reflexo superficial da pessoa. O nome não é a essência do indivíduo. O nome está associado à pessoa, mas é apenas um reflexo externo, superficial. Aqui também, no caso do Rebbe, então, no caso do Rebbe, após o Gimel Tammuz, 3 de Tammuz, de 1994, de 5.754, então nós não temos a presença física do Rebbe em nosso convívio. Isso nos faz muita falta. Não é? As suas respostas, suas orientações de forma clara, seus discursos, seus pronunciamentos, sua presença, o ânimo, a fé que insuflava, etc. Porém aqui se diz, como Ve'atat tetzaveh, sabe o que? O nome não aparece. A parte externa ou superficial, ligada ao corpo físico, à atuação, não vemos, não percebemos. Porém, a essência, Ve'atá, e você, aquilo que está acima do nome, a própria essência, assim como a alma que não está incorporada, a alma que está liberada, a alma que não está sob as limitações do corpo físico,
ela se encontra, ela continua estando presente, não só que continua estando presente, já que agora não tem as limitações do físico, porque o físico está limitado, o físico, o espaço, etc., as forças físicas, a capacidade de todo indivíduo de carne e osso, quando já não há mais essas limitações, então a essência pode se manifestar com toda a sua intensidade. Vamos pelo menos iniciar o texto do Ve'atah Tetzaveh, no seu capítulo 1. Então ele começa trazendo o texto bíblico, o versículo da Torá, e esse versículo é o início dessa parashá de Tetzaveh, que ela fala mais uma vez sobre a ordem divina de acendimento da menorá, acendimento do candelabro sagrado no santuário, no templo sagrado, no começo no tabernáculo no deserto, e depois mais tarde a mitzvah de acendê-lo diariamente no Beit HaMikdash, no templo sagrado, que mais tarde foi estabelecido em Jerusalém. E aqui a Torá começa nos dizendo, Ve'atah Tetzaveh, Deus fala para Moshe, sem mencionar o seu nome, Ve'atah Tetzaveh, você irá ordenar, você deverá ordenar, et Bnei Israel, os filhos de Israel, no sentido de que, Veikhu eilecha, que eles tragam para ti, que eles tragam para você, Shemen Zait Zach, azeite de oliva puro, o azeite de oliva mais puro possível, katit, que tenha sido esmagado, espremido, prensado, katit lamaor, para a luminária, lehaalot ner tamid, para acender, fazer acender e subir uma chama perpétua. Isso, a grosso modo, seria a tradução, vamos dizer, meio que ao pé da letra desse versículo. Tá? Então, o versículo está tratando, como os primeiros versículos dessa parashá, eles tratam sobre a mitzvah do acendimento da menorá. A menorá era um dos objetos sagrados dentro do nosso templo. Nós tínhamos o Aron HaKodesh, a Arca Sagrada, que continha as tábuas da lei, a primeira Torá manuscrita por Moshe. Nós tínhamos um altar especial onde era trazido o incenso, Mizbeach HaKtoret. Nós tínhamos a mesa da preposição, uma mesa onde eram colocados pães semanalmente de uma forma especial, e nós tínhamos a menorá. E mais para fora, no lado externo, nós tínhamos o grande altar onde eram trazidas as oferendas. E havia mitzvot semanais, mas havia mitzvot também diárias, e uma delas era o acendimento da menorá. Nesse versículo nós vamos ver mais tarde, nós vamos analisar quase que palavra por palavra, por que Ve'atah, por que você, Moshe, por que Tetzaveh, por que consta esse termo aqui, por que Veikhu eilecha, por que eles têm que trazer, os Yehudim, o azeite de oliva puro, para quem? Para Moshe. E o que significa esse, por que a Torá nos dá ênfase katit, né? Que como se obtém, como se extrai esse azeite de oliva quando a azeitona, quando a oliva é prensada, esmagada, quando ela é pressionada, a primeira gota, e só a primeira gota que saía de cada oliveira, de cada azeitona, que podia ser utilizada para essa mitzvah do acendimento da Torá, que era mais pura e refinada. E lamaor, para tal de luminária. Nós já vamos ver o sentido disso, que o objetivo disso era acender, manter uma chama perpétua. Então esse é o versículo da Torá. E o que vem a ser a Hassidut é o enfoque mais profundo da Torá, conforme a gente costuma dizer. Imagine que médicos até 2, 3 séculos atrás, quando eles queriam saber uma pessoa tem uma enfermidade, uma moléstia, então eles apalpavam aqui, apalpavam lá. Imagine quando não havia nem raio-x, quando não havia ressonância magnética, quando não havia o eletrocardiograma, quando não havia todos os recursos em ver imagens ou imagens em 3 dimensões, etc. Então era meio, não vou dizer no chute, mas apalpando aqui, apalpando lá. No momento que você tem uma visão mais profunda, você consegue ver e enxergar não só o superficial, o externo, mas também aquilo que está no fundo de cada coisa. Então a visão é completamente distinta. Isso não só que enriquece o teu conhecimento, a tua visão, mas isso é uma outra, não é? É uma outra dimensão completamente. A mesma coisa acontece também em relação ao estudo da Torá. Conforme diz o Zohar, a parte revelada da Torá, que a gente conhece, é chamada de Gufa Deoraita, o corpo da Torá. Mas a parte profunda, mística da Torá é chamada Nishmeta Deoraita, a alma da Torá. E aqui o que nós vamos ver, ou seja, nós primeiro estamos mencionando
o sentido literal do versículo, mas nós vamos nos aprofundar, desvendando por trás de cada palavra significados bem profundos, místicos, etc., que nos transmitem mensagens espirituais de suma importância, que às vezes só de forma superficial a gente não vê e não percebe isso. E aqui só explicando que, inclusive, o próprio conceito do acendimento da menorá e o que ele representa e o que ele significa. É sabido que no judaísmo, nos nossos versículos, nós temos duas coisas comparadas com a vela. Não é à toa até que a menorá acabou se tornando um símbolo não só do Estado judeu, mas, enfim, de instituições e do judaísmo de forma geral. Por um lado está escrito no versículo Ner Hashem Nishmat Adam. A vela de Deus é a alma da pessoa. A alma da pessoa, nos textos bíblicos, é comparada com uma vela. Por isso também no Yortzeit, em aniversário de falecimento, nessas ocasiões, se costuma acender uma vela por elevação da alma, porque de fato a alma representa, por vários motivos, a alma representa e está associada com a alma e espiritualidade da pessoa. Nós encontramos um outro versículo bíblico que diz que Ner mitzvah vetoraor. As mitzvot, os preceitos divinos, são comparados, equiparados à vela, e a Torá é comparada com a luz. Né? Inclusive até há um midrash muito bonito que Deus fala: a minha vela está nas suas mãos, e a sua vela está nas minhas mãos. A minha vela, que é a Torá e mitzvot, eu incumbi vocês, deixei na mão de vocês. E a vela de vocês, que é a sua alma, a sua vida, está nas minhas mãos. E Deus fala: vamos fazer uma troca. Vocês cuidem bem da minha vela para não se apagar, Torá e mitzvot, não é? O judaísmo, o estudo da Torá, a prática das mitzvot, boas ações, e eu cuidarei bem da vela de vocês, da alma, da vida de vocês, para que ela também permaneça forte, firme, saudável, etc. Mas, de qualquer forma, o que representa a menorá? Isso independente da época que nós temos o templo ou não. Na época do templo, literalmente se acendia a menorá todos os dias. Mas hoje em dia também nós temos o templo em termos espirituais dentro de cada um de nós. Cada um de nós tem que fazer da sua vida, da sua pessoa, de si próprio, um santuário. E nesse santuário particular, individual, que cada um de nós deve fazer, existe o conceito de acendimento da menorá. Ou seja, que nós devemos fazer a chama brilhar. O que é essa chama? A nossa alma, aquilo que nós falamos, Ner Hashem Nishmat Adam, a alma da pessoa é comparada com a vela. Por isso, isso significa acender a nossa menorá, fazer a nossa chama brilhar, fazer o nosso judaísmo, nossa espiritualidade, não só estar presente, mas estar brilhando, incandescendo, com fervor, com entusiasmo, com luz iluminada, a pessoa estar iluminada. A mesma coisa em relação às mitzvot, que são comparadas com velas. Então isso significa acender a menorá, manter a chama acesa e até a chama de forma perpétua. Então isso significa manter o judaísmo aceso, a chama judaica acesa, manter a nossa espiritualidade brilhando, manter a nossa alma iluminando, etc. Então isso é um pouco do significado místico espiritual do acendimento da menorá, que é algo constante, que se aplica, uma mitzvah que se aplica a todos nós, inclusive nos dias de hoje, mesmo antes de recuperarmos, termos de volta em breve o Beit HaMikdash, o terceiro Beit HaMikdash. E nós vamos ver que o papel de Moshe aqui é importantíssimo. Por isso essa mitzvah é dada não só através dele, mas ve'atah tetzaveh. O comando tem que vir dele, ele irá ordenar, e nós vamos ver que aqui significa não só ordenar, mas mais do que isso, ele irá vincular o povo de Israel à luz infinita. Ele, Moshe, é aquele que tem a força, o poder de conectar todo o povo com Hashem, com Deus infinito e ilimitado. E isso nós vamos ver depois qual o significado de trazer a ele esse azeite de oliva puro em termos espirituais. Ou seja, aqui nós estamos dizendo ou vendo que além do sentido literal, que havia essa mitzvah, se trazia óleo, azeite para se acender a menorá no Beit HaMikdash, mas além disso há um significado de aplicação prática, um significado
abstrato e espiritual, mas de aplicação prática na vida de cada um de nós, em qualquer lugar, em qualquer época, em qualquer circunstância e situação, que é isso que nós vamos elaborar e aprender e se aprofundar no Ma'amar Ve'ata Tetzaveh. Então, talvez nós fizemos longas introduções, mas eu acho que era importante para a gente contextualizar e para, sim, dar a possibilidade da gente poder entender melhor o texto. Nós só lemos hoje a primeira abertura com o versículo, não é? A primeira frase, mas se Deus quiser, nos próximos dias, amanhã, nós vamos fazer um intensivão diário. Amanhã, nesse mesmo horário, às 10 horas, nós vamos continuar com o estudo do Ma'amar, agora já vendo o texto em si. Por enquanto, fiquem bem, fiquem seguros, com saúde, com disposição, com alegria, que tenhamos uma ótima semana, só com boas notícias, com sucesso e bênçãos para todos. Até amanhã, se Deus quiser.